Isaías capítulo 43. Glória a Deus. Amém? Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Amém? Pode sentar com a Bíblia aberta. Glória a Deus. Você sabe que a palavra de Deus ela é discernida espiritualmente. Por isso que o reino de Deus ele só pode ser compreendido quando nós entramos no âmbito de uma visão espiritual. A palavra não é uma palavra sem vida, é uma palavra com vida. Diga, com vida. A palavra é profética. A palavra de Deus ela revela o nosso passado, revela o nosso presente, e a palavra de Deus revela o nosso futuro. Amém? Por isso que nesta noite nós temos o privilégio de estar aqui pela única e exclusiva vontade de Deus. Quantos creem nisso? De Deus. Eu sempre digo, eu sou fruto da misericórdia de Deus. Nós não éramos dignos e nem merecedores. Nosso passado nos condena, sim ou não? Nossa vida nos condena. Mas Ele nos escolheu. Ele nos chamou. Ele nos amou. Amém, queridos? Eu estou aqui hoje porque Ele fez uma escolha. E Ele me escolheu. E Ele te escolheu. Tem uma palavra que o Senhor disse em João: não foi vós que me escolhestes a mim, ao contrário, eu que vos escolhi a vós. Eu sou uma escolha de Deus. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e digo: você é uma escolha de Deus. Do jeitinho que você é, mas você é uma escolha de Deus. Tenta baixar um pouquinho o volume para mim. Mas nós guerreamos por causa da nossa natureza pecaminosa. E quando nós pecamos, nós damos legalidade ao inimigo. E se tem uma coisa que o inimigo tenta lutar, é nos minar e nos acusar. O inimigo ele tenta tirar de nós o verdadeiro valor que temos para Deus. Por isso lutamos. E incrivelmente, quando eu olho para a palavra de Deus, na ótica humana, talvez eu e você, na nossa justiça, não iríamos escolher algumas pessoas. Mas Deus escolheu pessoas pelas quais muitas vezes nós ficamos abismados. O texto começa assim: agora diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. Existe uma diferença entre criação e formação. Primeiro ele diz: eu criei Jacó, mas formei Israel. E uma coisa que eu amo nessa caminhada com Cristo é a palavra chamada tempo. Por isso não fique chateado com a sua vida. Tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. E Deus ele diz: eu criei Jacó, mas vou formar Israel. Você sabe um pouco da história de Jacó? A história de Jacó é uma história triste. Porque na ambição de tomar posse da bênção da primogenitura do seu irmão, alguém se lembra dessa história? Ele negocia com seu irmão quando vê a fraqueza de Esaú vindo de um campo com fome. Ele se vale da fraqueza de Esaú e faz um trato com Esaú para vender-lhe a primogenitura. Se lembra da história? Pelo um prato de lentilha.
ou um cozido de guisado. Depois passa o tempo, quando Jacó percebe que seu pai está para partir, e quando ele percebe que Isaac vai abençoar a Esaú, se lembram o que ele faz? Ele engana o seu irmão, se veste com a roupa de Esaú, se lembram disso melhor que eu? E eles, enganosamente, ele acaba mentindo nos dias finais da vida de seu pai, descaradamente, mentindo que era Esaú, porém era Jacó. Se lembram disso? E tudo que Jacó vem conquistando vem através de enganos. Alguém se identifica com essa palavra? Mas só que Jacó, ele não tinha a ideia de que as coisas de Deus são diferentes das coisas como as coisas regem aqui na terra. Porque ele foi parar na casa de Labão, seu tio. E Labão era muito mais enganoso que ele, se lembra disso? E Labão era mestre em engano. E ele acaba se apaixonando por uma das filhas. Labão engana Jacó, e você sabe da história final, que ele acaba trabalhando 14 anos para possuir as duas mulheres. Mas houve uma série de enganos. Mas tem um momento que Jacó teve que voltar para a terra, e quando ele está voltando para a terra de seus pais, ele encontra de novo com seu irmão Esaú, que era o homem ao qual ele tinha marcado negativamente. Se lembra da história? Quando ele está voltando, ele manda presentes, manda animais, divide o seu rebanho em 2 bandos, e diz a história que Esaú vai com fúria, com 400 homens, para matar Jacó. E Jacó, antes de ir ao encontro com seu irmão, porque sabia que a morte era inevitável, ele vai para o vale de Jaboque. Se lembram disso? E no vale é um lugar de ficar sozinho. E lá no vale de Jaboque, alguém se lembra da história? O que acontece naquele vale? Sozinho, ele encontra um ser, que ele não sabe quem é, mas a Bíblia diz que é um anjo do Senhor. E ele começa a lutar com aquele anjo. Se lembram disso? Ele luta com o anjo a noite toda. E chegando ao amanhecer, o anjo diz a Jacó: solta-me, porque devo subir. E ele traz uma palavra que nós falamos muito: eu não te largo enquanto tu não me abençoas. Mas como me abençoar? Você já tinha abençoado seu pai? Pergunta: como receber uma outra bênção? Ele não tinha a bênção do seu pai. Ele tinha uma bênção terrena, mas faltava uma bênção espiritual. Dá glória a Deus nesta noite. Há bênçãos terrenas que param, que não faz nos avançar em algumas etapas da vida. Por isso que nós nesta noite precisamos receber a bênção espiritual de Deus aqui hoje, que não está na terra, não está na mão do homem, não está na palavra humana. Mas você sabe que ele lutou a noite toda, e o que aconteceu? Houve marcas, porque o anjo desloca a coxa de Jacó. Se lembram disso? E Jacó está lutando com o anjo. E quando Esaú vai encontrar com Jacó, não encontra mais aquele Jacó com o nariz empinado, cheio de si, mas encontra um verme, como diz, um verme mancando da perna, humilhado pela luta da vida, mas com a bênção de Deus no seu coração. E diz a Bíblia, quando Esaú vê seu irmão, eu creio que uma flecha do céu vai no coração de Esaú, e diz a Bíblia que Esaú pula no pescoço de Jacó, beija e o abraça. Amém? Por isso o texto diz: mas agora, assim diz o Senhor que te criou Jacó. A vida com Cristo é vida de etapas. Por isso que tem pessoas que ainda demoram para virar Israel, porque ainda agem como Jacó, querem conquistar as coisas do seu jeito, da sua forma, da sua maneira.
alinhamento com Deus, talvez você tenha algumas coisas que você não queira abandonar. Quando você vai alinhar as coisas com Deus, você tem enfrentamentos. Por isso que alguns relutam em abandonar algumas coisas. Por isso que nós temos guerras espirituais, e uns abandonam o vale e não ficam ali até o final da noite para ser abençoado. Mas diz a Bíblia: agora diz o Senhor que te criou Jacó e que te formou Israel. Diz a Bíblia que lá no vale o seu nome é trocado. Labão, quando acolheu Jacó, e quando ludibriou Jacó, quando Esaú vai enfrentar Jacó, e todos os momentos densos de Jacó, nenhum deles sabiam do futuro que aguardava a Israel. Sabe quem foi Jacó, irmãos? O homem que deu seguimento às 12 tribos de Israel. Seus filhos geraram as 12 tribos. Jacó não sabia. Jacó não tinha essa dimensão. Por isso, nesta noite, não murmure a respeito da tua vida, porque Deus tem um propósito, e hoje, em nome do Senhor Jesus, Ele vai formar Israel de Deus. Agora olha o texto. Não temas. Não temas. Eu digo que a palavra é espiritual. Não temas, porque eu te remi. Eu louvo a Deus que não foi um homem que me remiu, foi o Senhor que te remiu. Eu te remi. Eu te trouxe para o meu lado. Chamei-te pelo teu, e tu és. Nesta noite aqui, antes de nós vir para a igreja, vamos avançar na conversa, que vir até a igreja é muito pouco tempo. Quando nós ainda estávamos no ventre de nossa mãe, Ele já nos conhecia. Por isso que eu digo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Fique tranquilo, não só Deus nos conhece, como o diabo também te conhece desde o dia que você nasceu e observa você. O diabo é o mais astuto de todos os nossos inimigos. O diabo conhece cada fraqueza e conhece também nossas falhas. Por isso que a Bíblia o chama de acusador. Ele não sabe exatamente o nosso futuro, porque o futuro está sustentado na mão de Deus, mas ele observa. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor ri dos seus adversários. Quando ele deu uma lei a Faraó para que matassem todos os homens nascidos das hebreias, porque entrou na mente do rei achando que de alguma forma os hebreus crescessem através dos homens, ele foi dando leis. Se lembra das leis? Primeiro deu uma lei para que todo filho homem fosse morto, e houve um temor naquelas mulheres egípcias em não matar os filhos. Aí criou uma outra lei dizendo que todo filho nascido hebreu fosse lançado no rio Nilo para morrer. E o diabo ele vai jogando as pragas sem saber por onde Deus vai trabalhar. E por 3 meses, guardado numa cesta, num pequeno barco, um menino formoso, a sua mãe lança sobre as águas, e nas águas do rio Nilo ele podia ter emborcado, ele podia ter virado, ele podia ter sido mordido pelo bicho do mar, poderia acontecer tanta coisa errada com aquele pequeno menino, e foi cair justamente aonde a filha de Faraó se banhara, e ouvindo o choro da criança, se compadeceu, mandou trazer
uma ama a busca e dá o nome daquele menino de Moisés, que significa das águas o tirei. E quando o faraó se fortalece contra o egípcio, dentro do palácio, me ouçam por favor, dentro do palácio do inimigo está crescendo o libertador de Israel. Os egípcios não sabiam que estava dando comida e bebida e água, enquanto Faraó se preocupava com o povo de Israel. Deus, dentro do palácio, estava criando um libertador dentro do palácio. Por isso que o diabo não sabe todas as coisas, mas ele tenta entender os potenciais dos filhos de Deus. Por isso nós lutamos. Por isso não chore, diga para o teu irmão, não chore, não desanime, porque tu és um libertador da casa de Deus aqui nesta noite. Você tem coragem para dizer isso? Deus tem um propósito na sua vida. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. E teve todo o processo na vida de Moisés. Se lembra que Moisés, muito brabo, quis resolver os problemas na mão grande. Quando ele viu um egípcio maltratando um hebreu, ele vai e mata aquele egípcio, faz um buraco, enterra ele. Se lembram disso? E no fim Moisés vai para o deserto, se afasta do Egito. E quem olha a história assim, pensa assim: puxa vida, Deus deu uma direção para Moisés, Moisés faz tudo errado. Como é que vai acontecer agora? Deus vai ter que levantar outro libertador, Deus vai ter que fazer um outro método. Permita dizer uma coisa: os planos de Deus são perfeitos. Nós não entendemos os planos de Deus, mas são planos perfeitos. Deus criou Moisés e estava formando um libertador. E o grande máximo, quando teve a teofania de Deus, quando teve aquela sarça que queimava e não se consumia, a voz disse o quê? Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas agora é terra santa. E aqui diz o que eu li? Eu te remi e chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Moisés olha para Deus e joga para Deus os problemas pelos quais lhe impossibilitam de seguir a jornada espiritual. Moisés diz para Deus: Deus, eu não sou homem eloquente, eu sou um homem duro de língua, Senhor, eu não sei falar. Aí Deus manifesta a sua grandeza e faz uma pergunta a Moisés. Dura coisa, irmãos, é tu querer discutir a sua vida com quem te criou. Por isso Deus diz para Moisés: Moisés, quem faz o que fala ou o que não fala? Quem faz o que vê ou o que não vê? E quem faz aquele que ouve ou que não ouve? Abre a tua boca e eu te encherei. E Deus chama Moisés pelo seu nome. Um dia tinha um homem chamado Saulo. Começa em Atos 8 a seguir. Um homem chamado Saulo, que tinha cartas nas mãos para prender os crentes. Entrava nas casas, perseguia os crentes dentro das casas, aterrorizava os cristãos da época, e indo em direção a Damasco, indo convicto de suas razões, ameaçava a igreja da época. E ele indo num caminho tranquilo, não estava orando, não estava pedindo misericórdia, não estava dizendo a Deus que queria segui-lo, não disse nada disso, não vinha salmodiando ou recebendo uma visão, não. Ele vem com raiva aos cristãos, porque era zeloso às obras e suas convicções. E enquanto ele se dirigia para lá, diz que um raio de luz, uma luz brilha. Todos veem a luz e todos escutam a voz que sai do meio da luz.
aquela voz que sai: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diz que todos atônicos não viram ninguém, mas ouviram a voz. E quando ele desce do seu transporte, ele fica cego. Por isso que esta obra, irmãos, ela é espiritual. Tem muita gente que está vendo, mas não está enxergando. E tem muita gente que está ouvindo, e tem orelha, mas não está ouvindo. Por isso que Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso que eu estou pregando aqui hoje, e muitos não vão entender nada do que eu estou pregando aqui hoje. Porque não basta ter orelha, tem que ter o Espírito para entender o que a palavra está sendo revelada. Paulo vai para um lugar, ele tem um diálogo com a voz que escuta, e ele pergunta: quem és, Senhor? E o Senhor manifesta a Paulo dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo, ele fica 3 dias, 3 noites sem comer, sem beber. E Deus vai ter com um profeta, ou um dos discípulos, chamado Ananias. E Deus fala com Ananias: Ananias, vai à rua chamada à direita. Diga para o teu irmão: Deus conhece o endereço, todas as coisas. A casa, aonde tu trabalha, tudo. Vai à rua direita, porque eu dei a visão a um homem. Eu dei uma visão para ele que alguém, que tu iria até a casa, Deus usa homens para isso, tu iria até a casa, imporia as mãos sobre ele, e ele voltaria a enxergar. Ananias, como a visão ótica das coisas, disse: Senhor, deixa ele falar a respeito de Saulo, como Deus não soubesse a respeito de nós. Deixa falar a respeito de Ciclano, Senhor. Deixa eu dizer uma coisa sobre ele que eu sei, que o Senhor não sabe. Deixa eu falar a respeito do João, do Marcos, da Maria. Deixa eu dizer uma coisa a respeito de Pedro, Jesus. Esse homem tem feito males à igreja. Nas suas mãos traz carta para fechar as portas da igreja, maltrata e aprisiona os irmãos. O extremo de Saulo era tão grande que diz que os irmãos odiavam Saulo, melhor dizendo. E Deus diz para Ananias, como dizendo ao aluno, o professor ao aluno: não questiona. Eu sei que ele é tudo isso e mais um pouco que você não listou, mas ele é um vaso escolhido por mim para anunciar as boas novas de Cristo. Por isso, nesta noite, quem te escolheu não foi o homem. Por isso, quem te escolheu não foi os humanos. Diz a Bíblia, deixa acelerar a história de Paulo para entrar noutra história aqui, que a Bíblia diz que quando souberam que Paulo se converteu, os próprios judeus tramaram uma cilada para matar Saulo, porque achavam que não era verdade. Porque Paulo, depois de convertido, cheio do Espírito Santo, falava de Jesus Cristo com autoridade. Mas todo mundo talvez tinha dúvidas a respeito da conduta de Paulo. Quem te escolheu é maior que os homens. Por isso que o Senhor diz: eu te chamei pelo teu. Um dia Jeremias recebeu uma voz profética. E Deus diz: Jeremias, eu te levantei por profeta entre as nações. Tudo que eu te colocar nos lábios falarás. E Deus começa a falar para ele coisas tremendas. E Jeremias olha para Deus e diz: Deus, eu não passo de uma criança. E Deus diz: não diga que tu és uma criança, porque desde o ventre de tua mãe te consagrei e te dei por profeta às nações. Se lembra de José? O Zezinho, que os irmãos fizeram uma cisterna e colocaram
o seu irmão dentro daquela cisterna, se lembram dele? Que os irmãos tramaram a morte de José, se lembram dele? Só que eles não sabiam que a pessoa que eles estavam colocando naquela cisterna teria uma história futura brilhante. Se lembra quando José foi vendido e ele entra na casa de Potifar? Se lembram disso? E quando Potifar dá ordens a José, Potifar não sabia que estava acolhendo na sua casa um escravo, mas na verdade não era um escravo, era um ministro que estava para vir dali a algum tempo. Se lembram quando ele foi preso, encarcerado dentro de cadeias, porque foi injustiçado com uma calúnia, e quando prenderam ele dentro da cadeia, eles não tinham ideia de que aquele homem que estava jogado dentro daquela cadeia seria o maior ministro de toda a terra do Egito. Por isso não venha dizer a mim, aqui, você, que Deus não tem um propósito com a sua vida. Levanta a mão aí, dá glória a Deus. Recebe essa palavra com gozo, com alegria, porque a palavra do Senhor diz: foi eu que te escolhi e te remi e disse que tu és meu. Glória a Deus. Aperta a mão do teu irmão e diga: você está falando com uma autoridade de Jesus. Você não tem ideia de onde Deus vai me colocar. Eu sei que isso parece loucura, porque você está vivendo um momento difícil da sua vida. Algumas coisas, quando nos falam, parecem ser difíceis. Por isso que eu quero dizer uma coisa: essa obra ela é espiritual, porque o que vai vir nos versículos seguintes é loucura. Por isso, por isso a palavra é espiritual. Vamos ler 42, 43, 2. Eu quero que você leia comigo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Oh glória. Vamos falar junto aqui? Eu vou falar e você repete bem alto. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Não, começar e ficou bom, mas tem alguém que tem que ouvir o que está aqui perto de nós aqui hoje. Oh Espírito Santo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Diga. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Agora você já viu alguém descer as águas e flutuar? Você já viu alguém botar a mão no fogo e não se queimar? Por isso que a palavra é espiritual. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram numa fornalha 7 vezes aquecida, e diz o texto que os homens mais fortes do reino que ataram aqueles soldados, aqueles jovens, o vapor que tinha, mataram os soldados que estavam próximos daqueles 3 jovens. E aqueles 3 jovens foram lançados dentro da fornalha de fogo. E o que diz a Bíblia? O rei salta e pergunta: porventura não lançamos 3 moços? Sim. E como pode haver 4? E o quarto ser semelhante aos filhos dos deuses?
o fogo não pôde queimar e nem destruir. O testemunho diz que nem cheiro de fumaça havia nas suas roupas. Por isso eu te declaro em nome do Senhor Jesus que tu pode tomar posse dessa palavra aqui hoje. Ainda que eu passar pelas águas, elas não poderão me submergir. Se eu passar pelos rios, eles não poderão me afogar. E se eu for lançado no fogo, não poderá me queimar. Agora, deixa eu falar algo aqui hoje, que está muito assim. Todos nós temos medo. E a fé, ela é desafiadora. Por isso que o medo tem trancado pessoas de viver o melhor de Deus nas suas vidas. Por isso que tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus e não desfrutam da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem processos de entendimento. Olha só no capítulo 43, no versículo de número 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, a meu servo, a quem escolhi, para que saibais, creais e entendais. Por isso que a palavra de Deus, ela é desfrutada no âmbito de crer, ela é no âmbito de entender, e ela é no âmbito de saber. Por isso, nesta noite, por favor, a Bíblia diz que eu sou sacerdócio. A Bíblia diz que eu sou povo exclusivo de Deus. E a Bíblia diz que eu sou raça do Senhor. A Bíblia fala que eu sou filho de Deus. A palavra de Deus diz algo ao teu e ao meu respeito aqui nesta noite. E eu não sou o que o diabo diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Por isso esses homens que marcaram a história dos séculos não andaram na terra olhando para a terra, andaram na terra olhando para o céu. Não é o que você diz ao meu respeito, é o que Deus diz ao meu respeito. O meu futuro, a minha vida, não é como eu vejo, é como Deus traz a luz aos meus olhos e faz declarar coisas que são absurdas. Quando Deus chega por profeta e leva ele num vale de ossos secos, a visão terrorista que ele tem, de ossos, de crânios sequíssimos, naquela visão Deus diz ao homem: poderão esses ossos reviver? E aquele homem diz: Senhor, tu sabes. E aí Deus desafia o profeta: se é eu que sei, então é tu que vai ter que profetizar. Orabalabacandamaias. Se é eu que sei, então é tu que vai ter que liberar a palavra. Você disse que Deus pode tudo? Não ouvi. Você disse que Deus pode tudo? Você diz que Deus é o Senhor da causa impossível? Você diz isso? Você fala isso para as pessoas? Então você vai ter que liberar essa palavra da tua boca aqui hoje e crer naquilo que você acredita. Por isso que a palavra de Deus não se discerne fisicamente e terrena. Nós somos frutos de um desejo de Deus, mas Deus espera que os seus filhos tomem posse daquilo que Deus já liberou no céu para a terra. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Um dia Jonatas, numa emboscada com uma guarnição de filisteus,
naquela época os filisteus usaram de artimanha. Sabe o que fizeram antes de ir à guerra? Eles acabaram com todos os ferreiros que havia em Israel, e não tendo ferreiros não tinha como amolar espadas. Então usaram uma estratégia de acabar com todos os ferreiros, e no dia que houve uma guerra entre o judeu e os filisteus, não havia espada nas mãos dos judeus, somente duas espadas, uma espada na mão de Saul e outra na mão de Jonatas. E eles foram numa emboscada, os filisteus cercaram eles, e havia Jonatas com um jovem. Quem vai vencer, irmão? O jovem olha para Jonatas e faz a pergunta célebre: que faremos, pois, agora? Jonatas diz: o Deus ao qual servimos não tem nenhum tipo de impedimento para dar livramento com uma multidão de homens ou com poucos homens. O nosso Deus nos salvará. Você não pode ter uma palavra na boca e outra no coração. Por isso, nesta noite, você não é nem o que o pecado faz com você. O pecado não lhe define. A Bíblia diz, Jesus diz: sede santos, como santo é o vosso Senhor. Então a minha luta é de um santo lutando contra o pecado, e não um pecador para ser santo. A palavra me respalda. Isaías, glória a Deus. Isaías, capítulo 1, versículo 18. O que Deus está fazendo por você aqui hoje, o que Deus está fazendo por mim aqui hoje. Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde, diga para o seu irmão: vinde, vamos lá, vinde e arrazoemos, nos alegremos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Alianças foram quebradas. Alianças foram quebradas. Alianças foram quebradas. Diga para o teu irmão: alianças foram quebradas. Mas hoje Deus vai restituir essa aliança. Oh, Espírito Santo. Eu não me lembro se é em Jeremias, não me lembro o texto, mas eu acho que é em Jeremias que Deus diz: eis que farei um novo concerto com Israel. Não escreverei mais as leis em tábuas de pedra, mas escreverei dentro dos vossos corações. Você está me olhando aqui hoje, irmão? Você precisa sair das escritas externas e pedir que Deus escreva dentro do seu coração. Deixa eu dizer algo em nome do Senhor Jesus. Uma menina que foi juntada como escrava porque os assírios tomaram uma cidade, e aquela menina foi levada para a casa de um oficial chamado Naamã. Se lembram disso? E aquele oficial, ele estava leproso, ok? E ela estava limpando a casa de sua ama. Ela era escrava, ok? Escrava. Foi arrancada das mãos, da mão de sua mãe, de seu pai, de sua família. E ela estava limpando a casa, mas quando ouviu que Naamã estava com uma lepra, e naquela época a lepra era algo incurável. Ela era escrava, ok?
Naamã era escravo. E quando ela ouviu acerca do seu senhor, ela brota as palavras de cura: se esse homem estivesse diante do profeta que há em Israel, ele ficará curado. Nem a prisão, nem o fardo da dor de ter saído de sua casa lhe arrancaram a fé. Não importa quando um filho de Deus, aonde ele está, não importa onde ele está, quando Deus escreve no coração deles uma palavra, quando ele sabe quem ele é em Deus, não é o lugar que ele vive que determina quem ele é, não é o momento que ele vive que determina os seus sentimentos, porque os seus sentimentos não são mais manipulados pela terra, porque independe de onde ele está, ele tem convicções de que tudo é um momento e vai passar. Glória a Deus. Vai passar, diga para o irmão, vai passar. Se passares pelas águas, estarei contigo. Se passares pelos rios, não vou poder te submergir. Se passares pelo fogo, não vai poder te queimar. Agora eu preguei tudo isso e talvez continue mais um pouco. Agora, até quando você crê nessas palavras? Deixa eu tentar terminar. Capítulo 43 e versículo de número 18. Nós somos alimentados pelo nosso passado. Tem pessoas escravas do passado. É ou não é verdade? Capítulo 43, versículo de número 18. Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considerai as coisas antigas. De novo. Não vos lembrei das coisas passadas, e nem considerai as coisas antigas. Diga alto. Aquele velho homem morreu. Aquela velha mulher morreu. Deus escreve uma nova história, amém? O meu passado não me condena. Não sei se você consegue falar isto. Tem pessoas que ainda servem a Deus lembrando. Eu até, às vezes, tem pessoas que se vangloriam de ser ex-presidiário, ex-isto, ex-aquilo. Não. O Senhor diz: não considerei as coisas antigas, e nem lembrai do vosso passado. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas são passadas, e eis que tudo se faz novo. Mas é difícil, pastor, entre a palavra e a vida da palavra. Segue o texto. XIX. Eis que faço. Fique em pé, irmão. Fique em pé com a Bíblia aberta, porque ela é a palavra. Eis que faço uma coisa nova. Fala alto aí, irmão. Eis que faço uma coisa nova. Você crê nisso que você está falando aqui hoje? Eis que faço uma coisa nova. O Senhor está fazendo algo novo aqui hoje. Para quem crê no novo de Deus aqui hoje. Ontem nós celebramos ontem sexta, celebramos o casamento da Priscila, do Rodrigo, da Pamela e do Sidney, que deram entrada ao ministério. A Pamela, acho que há um ano, acho que é por aí, um ano e alguma coisa. E a menina envolvida com os projetos da igreja, o Sidney ajudando hoje no trabalho com jovens.
um vídeo que vocês fizeram ali na frente, que estavam cantando com jovens. Eu me emocionei vendo o Sidney no meio da roda de jovens cantando junto. E um ano atrás esse moço sem conhecer Jesus, e hoje está aí celebrando a Deus com a gente. Irmãos, eis que o Senhor faz uma coisa nova para quem ainda não crê, para não me esticar muito nos muitos testemunhos que Deus tem feito. Não duvides do que Deus pode fazer. Não se chateie no lugar que você está. Não ouça a voz do diabo. Não concorde com as trevas. Discuta acerca da palavra, porque a palavra de Deus diz: eis que faço uma coisa nova. Eu tenho pregado o evangelho pela misericórdia, já fui a muitos lugares, e muitas vezes saí do lado da minha esposa triste. Conheço muita gente, às vezes eu tenho conversas que eu termino a conversa triste. Eu digo, às vezes eu ministro, eu prego, eu libero uma palavra e eu não vejo respostas. Ainda vivem como escravos, tendo um Deus que tem poder de libertar todos eles da cadeia. Ainda vivem como miseráveis, esquecendo de um Deus que diz que pertence a Ele todo o ouro e toda a prata. Vivem como mendigos, sabendo que há um Deus que restaura todas as coisas. Eu posso estar vivendo um momento difícil, mas isso não me define como homem, como mulher de Deus. Não me define. Eu estando andando a pé, ou tendo arroz, um feijão e um ovo, não me define. Não me define o lugar que eu trabalho, com quem trabalho, não me define. As palavras que liberam sobre mim não me definem. Toda palavra que lançarem contra ti não te define. O que te define é o que Deus já lhe falou a seu respeito há muito e muito tempo. Isso lhe define. Eu luto como vocês lutam, eu guerreio como vocês guerreiam, mas não permito que o diabo diga nada a meu respeito, porque eu sou o que diz Deus que eu sou. E o Senhor diz a meu respeito que quando eu passar pelas águas, o Senhor estará comigo. O que diz a palavra de Deus: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque sei, Senhor, que Tu estás comigo. Tua vara e Teu cajado me consolam. É isso que a palavra de Deus diz. Agora eu vou tentar terminar. Está saindo a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios. Eis que porei um caminho no deserto e rios. Eis que eu porei um caminho no deserto e rios. Agora, deixa eu tentar terminar. É uma carta, no versículo 22, é uma carta que Deus faz, dizendo o estado miserável do povo. Leia comigo essa carta. Deus traz uma carta para cada um de nós aqui hoje. Contudo, não me invocaste. Ei, me escute. Contudo, não me invocaste. Ó Jacó, de mim te cansastes, ó Israel. Não me trouxe gado miúdo dos teus holocaustos, e nem me honrastes com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, e nem te cansei com incenso. 24. Não me compraste por dinheiro ou com canas aromáticas, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfazestes, mas me deste trabalho com os teus pecados, me cansaste e com as tuas iniquidades. Nós damos muito trabalho para Deus. Quem acha que dá trabalho para Deus? Levanta a mão aí. Quem é que não olhou para o céu e disse para o Senhor: como eu te incomodo? Quem é que alguém já andou assim pela rua e disse: Senhor, eu acho que tu errou na escolha? Quem é que já se sentiu tão mal, se sentiu tão nojento
tão indigno, mal. Aí olha o que Deus está dizendo aqui no versículo posterior, diante de tudo isso que está acontecendo. 25. Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Não me lembro. Dos teus pecados eu não me lembro. Porque é eu que por amor de mim apago todas as tuas iniquidades. Existe uma amarra de Satanás aqui hoje, e em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero liberar uma palavra aqui hoje. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então nesta noite não há pecado que vai poder encobrir a glória que há de ser revelada na tua vida aqui nesta noite. Amém, queridos? Agora eu te convido a dar um passo de fé e venha até aqui à frente. Venha. Enquanto há um louvor, venha, eu quero orar por você. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Todos juntos adoramos ao Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero, aleluia, e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Natã, no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Natã, nos teu poder. Aleluia, Jesus. Aleluia. A ti a honra e a glória, Senhor. A ti, Senhor, que louvamos nessa noite, Pai, porque a tua misericórdia tem nos alcançado nessa noite, Pai. Que nós possamos descer, Senhor, e nos humilhar diante da tua presença, Pai. Quebra o orgulho, Senhor, do nosso coração. Tira a soberba, Senhor. Tira a ira do nosso coração, Senhor amado. Aleluia. Que nós possamos estar, Senhor, como os apóstolos, Senhor, ali no caminho de Emaús, ao teu lado, Senhor. Aleluia. Mas que nós possamos te reconhecer, Senhor amado. Aleluia, Jesus. Caminhar ao teu lado, Senhor. Aleluia, Jesus. Seguir os teus passos, ó Pai. Aleluia, Jesus. Namanda suna bacanda na Aleluia, Jesus. E que teu Espírito Santo, Senhor, é que convence o homem do seu pecado. Aleluia, Jesus. Possa nos convencer nessa noite, ó Pai. Aleluia, Jesus.
Ministra sobre nós o teu Espírito nessa noite. Glória a Deus. Que haja perdão, Senhor, na tua igreja. Aleluia, Jesus. Que na tua igreja, Senhor, haja amor incondicional. Aleluia. Que nós possamos, Senhor, nos amar, Senhor, amor, com amor ágape, Pai. Aleluia, Jesus. Ó Senhor, quebra o nosso orgulho nessa noite. Eu quero que você... Toda guerra ela acontece aqui dentro. Quem toma a mente, toma o corpo. Quem toma a mente, toma o corpo. Então nesta noite você não pode manifestar nada lá fora do que não esteja manifestado ainda aqui dentro. Amém? Por isso que quando Jesus disse aos discípulos ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, porque Jesus sabia que eles não poderiam fazer a obra de Deus sem que primeiro fosse manifestado dentro dos corações deles. Todos os homens que enfrentaram batalhas e conquistaram a batalha, eles tinham convicções do que Deus era dentro deles. E quando você tem algo dentro de você, você manifesta para fora o que está dentro de você. Por isso que tem palavras que não têm validade, tem palavras que não têm peso, tem palavras que não avançam. Mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, existe um ministério a ser revelado dentro do coração de cada um de nós. Tem pessoas que entram por essa porta e saem do mesmo jeito. E eu não quero, eu tenho dito há alguns anos aqui, eu não quero mais falar do evangelho que eu não possa tocar e que eu não possa desfrutar. Eu não quero falar de uma libertação que eu não sou liberto. Eu não quero falar de um poder que eu não sinto. Eu não quero falar de uma cura que eu não sou curado. Eu não quero falar de nada que eu não toque. E nesta noite, nem que eu tenha que lutar o anjo a noite toda com o anjo, eu vou ficar na presença dele até que ele me abençoe. E eu vou sair daqui abençoado. Eu não abro mão dessas coisas. Aqui não pode ser mais uma igreja, mais uma palavra, mais um hino. Mas nesta noite não é só o hino campeão, não é só um hino que eu sou vencedor. Não, Henrique, eu não tenho mais uma mensagem, eu sou a mensagem. Eu possuo as riquezas de Deus comigo agora, nesse lugar. Amém? Eu possuo as riquezas. Nenhum espírito mais vai me tocar. Não. Nenhuma obra do diabo vai poder me tocar. Não. Nada mais vai me tocar. Amém? Eu vou ser luz das trevas. Amém? Toda arma preparada contra mim vai cair por terra, não vai prosperar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nesta noite você é um ser abençoado por Deus. E não importa o que o teu passado te diz. Nesta noite o Senhor diz: eu, por amor de mim, eu apago todos os teus pecados e as tuas iniquidades, e deles eu não lembro mais. Tu é livre. Tu é livre. Tem pessoas que querem que alguém mude a voz. Alguém quer ver um hino que possa arrepiar. Não quero nada disso. Não quero um hino, não quero uma palavra que não seja o poder de Deus. A gente não veio aqui para fazer cultinho, meu irmão. Eu não vou me encantar, e não diminuindo nada, não vou me encantar com as aparelhagens, com a igreja, com o material, com o microfone, com uma bonita sermão. Eu não quero, chega, eu não quero mais, porque isso não tem mudado a vida de ninguém. Mas hoje eu quero a luz. Eu quero ter a luz. Eu quero que as pessoas, quando me virem, elas vejam a luz. Eu quero que eles vejam o poder de Deus fluindo através dos meus olhos. Porque agora eu vou me santificar na presença de Deus. Amém? O pecado não vai te tocar mais. A partir de hoje não vai tocar mais. Eu acredito nisso. Você foi chamado para ser santo. Como santo foi aquele que vos chamou. E nesta noite não aceite nada menos do que isso aqui hoje. Vamos orar? Encontre alguém que você possa pôr o ombro em cima de alguém. Põe o ombro, a mão, para dizer, em cima de alguém.
eu vi isso acontecer. Eu conheço um rapaz que está parado na fé há muitos anos, um senhor, porque tem coisa que a gente parou de ver. E era cedo da manhã, quando uma menina, talvez de 15, 16 anos, começou a gritar no portão desse meu vizinho. Olha que é raro isso acontecer. E ela dizia assim para o vizinho, ela ia para o colégio, eu creio que o Espírito Santo tomou aquela menina, ela foi até o portão do meu vizinho, eu estava deitado no meu quarto, eu ouvi a voz da menina que gritava. E aquela menina dizia, Ciclano, que eu não vou dizer o nome porque alguém possa conhecer ele aqui, Ciclano, vem cá, dizia ela. Ciclano, vem cá. Ela gritava na porta do portão da casa dele, vem cá, Ciclano. Ciclano, vem cá. E eu vi que ele abriu a janela e dizia assim, vai embora, vem cá, Ciclano. Aquela guriazinha dizia, vem cá. Aí ela gritou, ele não saiu, ela ficou gritando até que ele, com a roupa ainda com calção, sem camisa, de chinelo, meio atordoado, acho da bebedeira da noite. O que tu quer? O que tu quer? Gritando essa hora na frente da casa dos outros. Eu vim aqui para te dizer que Deus te ama. Eu vim aqui para te dizer que Deus não te abandonou. Eu vim aqui para te dizer que Ele tem um propósito ainda com a tua vida. Eu vim aqui para te dizer que o Senhor nunca se esqueceu de ti. Tu tem dito que o Senhor te esqueceu de ti, mas o Senhor tem dito que nunca te abandonou. Tu tem desviado os teus caminhos do Senhor, mas o Senhor tem zelado pela tua alma. E ali falou um monte de coisa. Cadê esse poder que só fica aqui dentro dessa igreja? Eu tive vergonha, porque eu nunca tive uma experiência dessa. E nós queremos só cuidar do nosso umbigo. Então nesta noite, irmão, tu vai profetizar. Tu vai sair. Deus vai levar alguns aqui, quando sair daqui, na casa de alguém aqui para dizer alguma coisa. Eu sei disso. Se tu não tiver coragem de ir lá, tu vai pegar o telefone e vai ligar para essa pessoa. E Deus já tem dito para você fazer isso já há algum tempo. O Espírito Santo me revela isso. E talvez toda a tua dor vá embora com essa ação que Deus está mandando você fazer. Amém? Amém, queridos? Amém, queridos? Vamos orar? Eu já preguei tudo que eu tinha que pregar, eu já falei tudo que eu tinha que falar, eu já declarei tudo que eu tinha que declarar. Agora eu jogo para você essa responsabilidade. Então nesta noite não fique desapercebido. Busca a presença do Senhor, porque Ele está aqui. Celebramos a Ti nesta noite, Jesus. Clamamos o Teu santo nome aqui nesta noite, Jesus. Sabemos que o inimigo tem acusado esta pessoa dia e noite, Jesus, dizendo que não é digna e não é merecedora, mas nesta noite o Teu sangue nos purifica de todo pecado e de toda transgressão. Nesta noite, Senhor, toda barreira seja removida em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nesta noite o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, meu Senhor. E aquele que se sente indigno, nesta noite faça-o digno na Tua presença. Nesta noite, Senhor, cura as feridas abertas, Senhor, aqui nesta noite. Os joelhos desconjuntados, Senhor, firma aqui nesta noite. As mãos cansadas, nesta noite, firma, Jesus. Pai querido, opera um milagre não na carne, mas na alma e no Espírito Santo. Agora, Pai, opera através do Teu poder aqui nesta noite, Jesus. Pai, toca com fogo, Senhor, nesta noite, para queimar toda a impureza. Tudo aquilo, Senhor, que nos impede de ver coisas em áreas espirituais que não estamos enxergando. Nesta noite, Senhor, como caiu as escamas nos olhos de Saulo, caia a escama dos olhos dos Teus servos, para ver a Tua glória. Nesta noite, Espírito Santo de Deus, assim como Jacó teve a visão de um anjo que saía de uma escada postada na terra, que tomava ao topo do céu, e havia anjos que subiam e desciam por aquela escada. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus, abre os olhos deles, para que veja os anjos aqui nesta casa, nesta noite, sobrevoando este lugar. Abençoa, Pai, nesta noite, derrama a Tua graça, a Tua bênção e o Teu poder sobre cada um de nós,
no nome santo de Jesus. Amém. Dá um abraço pro irmão que está ao teu lado. Dá um abraço bem forte. Deus da asas, faz teu voo, campeão, vencedor. Essa fé que te faz e bate, Deus, te mostra o teu valor, campeão, vencedor. Deus da asas, faz teu voo, campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Vamos juntos. Campeão. Uma semana abençoada a todos. Vencedor. Deus das asas. Deus das asas. Faz o quê? Faz meu voo. Campeão. Vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.